Desde que publiquei o episódio sobre o enclave de Cabinda, ainda recente, tem-me feito vários pedidos para falar do tratado ou dos tratados protetorados relativos à Lunda. Porque a Lunda, ou as Lundas, se quisermos, não é? Na administração angolana são duas províncias, Lunda Norte e Lunda Sul, já vai o tempo é que foram uma só, a Lunda, para que abordasse aqui os tratados de protetorado celebrados pelas autoridades políticas da Lunda, o Motianvo e não só, com Portugal. No final do século XIX, viragem para o século XX. Para falar nisso, para compreendermos isso, temos que necessariamente ver quais as relações de Portugal com o chamado Império Lunda, com aquilo que Henrique Carvalho chamou o Império Lunda. Nós já falámos, por acaso até foi num episódio do Fragmento de História de Angola, que eu falei um bocadinho dos mitos fundacionais do Império Lunda, não é? Compreender os tratados de protetorado celebrados na esteira de todas da ocupação efetiva da África pelas potências europeias ao longo do século XIX e através dos tratados protetorados implica-nos recuar. Por isso vamos ver que relações já do Estado tinha Portugal com a Lunda, com o Império Lunda, ou se quisermos, com o Motianvo. Digamos que até ao século XIX praticamente nenhuma. O primeiro contacto que se conhece de Portugal, que mesmo é dizer de Luanda, com a Lunda, e mesmo assim não é direto, é em 1755. 1755, por coincidência, é o mesmo ano do terremoto de Lisboa. E é uma mera coincidência cronológica. 1755 é o ano da viagem, da expedição de Manuel Correia Leitão. E o contacto não é, e vamos já ver porquê, não é direto com a Lunda. O contacto é com o Estado em Bangala, vizinho do Cassange. Ora, nesse ano de 1755 é quando o governador de Angola, Dom António Álvares da Cunha, um daqueles governadores pombalinos, portanto na dependência do Marquês de Pombal, decide inaugurar uma política de expedições de tentativa de travessia da África. Ainda era muito cedo para aquelas travessias da África científicas que vêm no século XIX. O objetivo era alcançar lugares de extração de sal-gema, portanto um sal no interior, e ao mesmo tempo também encontrar novos parceiros para o tráfico negreiro que se dirigia para o Atlântico, que era feito com os imbangalas de Cassange, mas não com os Lundas. Com os imbangalas de Cassange havia realmente uma relação de Portugal praticamente desde a fundação do Estado de Cassange, praticamente desde 1621, muito por intermédio do governador da época, que era Luís Mendes Vasconcelos, do qual ainda não falámos aqui devidamente, havemos de falar mais aprofundadamente. Ora, em 1755, o governador de Angola, Dom António Álvares da Cunha, encarrega Manuel Correia Leitão, um mestiço, um filho do país, que era sargento-mor do distrito do Dande, de fazer aquele percurso, de passar o rio Coango, a fim de encontrar os tais lugares de extração de sal-gema e entrar em contacto com o Motianvo. Mas Manuel Correia Leitão chega ao estado de Cassange, é recebido pelo Jaga de Cassange, Jaga ou Iaca, já disse aqui, portanto é o soberano, mas o soberano do Cassange negocia com ele, mas impede-o de atravessar o rio Coango e de entrar na Lunda. Não só o impede a ele, como inclusive obriga vários dos seus súbditos, sob pena de morte, de impedir que portugueses entrem na Lunda e negociem diretamente com o Motianvo. Manuel Correia Leitão escreve inclusive até um relatório que envia para o governador, e o relatório diz exatamente isto que aqui está. Eis, portanto, o relatório de Manuel Correia Leitão. Diz ele, este grande Cassange, está-se a referir ao Jaga, ao Iaca, ao rei de Cassange, impede que em caso algum tenham os portugueses trato ou comércio com os muitos poderosos de além do rio Coango. Pena de vida e de geração vendida aos seus vassalos, portanto, aos seus vassalos que mostrarem tal caminho. Portanto, qualquer vassalo do Jaga de Cassange que mostre aos portugueses esse caminho é punido com pena de vida ou de morte, digamos assim, perde a vida, e também de geração vendida, ou seja, serão vendidos como escravos aos portugueses. Pena de vida e de geração vendida aos seus vassalos que mostrarem tal caminho, e a razão de tal teima e ordem é, além de outras particularidades, para que se não ponham os portugueses da outra banda do rio, o rio Coango, e lhe tiremos o comércio
de escravos de que vivem, e os deixemos avassalados e sujeitos a presídios, e nos não façamos senhores dessas muitas gentes que habitam tão dilatadas terras. E acrescenta, portanto, o que ele quer dizer é que os portugueses podem negociar, inclusive a escravos, com eles, em Bangala do Cassange, mas não diretamente com o Motiá. Vão com esse, negociam eles, os em Bangala do Cassange. Acrescenta ainda Manuel Correia Leitão, referindo-se ao Cassange, aos seus habitantes, aos em Bangala, acrescenta ainda Manuel Correia Leitão o seguinte: terá o Cassange negros capazes de tomar armas mais de 120.000 desta sua nação natural, por outro nome chamados Quimbangalas. Portanto, Quimbangala é que ele está-se a referir aos Imbangalas. E diz ele, o que ele quer dizer é que os Imbangala já possuem armas de fogo. E já possuem há muito tempo, porque entretanto, já desde o século XVII que havia circulação de armas, comércio de armas. Os portugueses, desde que contactam com os Imbangala, desde o tempo do governador Luís Mendes Vasconcelos, que transacionam armas de fogo a troco de escravos com os Imbangala. Portanto, todos eles estão armados. Portanto, por outro nome chamados Quimbangala, que vale o mesmo que valorosos. Portanto, ele diz que Quimbangala quer dizer valoroso. O número de gente capaz de tomar armas dos seus potentados e mais gente que avassalou o Jaga de Cassange, desde o tempo que passou estas partes da nossa Ambaca, portanto isto fica para leste da Ambaca, com licença dos portugueses, com só 2 armas de fogo, conforme tradição entre eles, passa de 235.000. Portanto, com 2 espécies, com 2 modalidades de arma de fogo, cerca de 5.000 homens andam armados, impedindo, portanto, os portugueses de passar para a Lunda. De cujos potentados tenho tomado os nomes com distinção, fora os potentados já nomeados atrás, dos que negam a passagem aos portugueses à outra banda do rio, porque nenhum deles é seu vassal. E não falo em muitos outros sobetas, portanto sobas subordinados, como alguns da nossa Ambaca, que lhe obedecem firmemente. E nesta conformidade vem a ser o Cassange potentado grande. Portanto, o Cassange, em 1755, era um tampão para o avanço de Portugal para a Lunda. Espero um dia vir a falar, e recuando ao século XVIII, espero vir a falar da viagem do português Correia Leitão em 1755, onde ele diz claramente que há um tampão no Cassange em relação aos portugueses. Portanto, porquê? Porque os Imbangala, portanto o povo do Cassange, negociava diretamente com o Moatiamba, com o soberano da Lunda, a aquisição de escravos e queriam eles próprios tabelar os preços da mercadoria. A mercadoria era, sobretudo, humana, na Feira do Cassange. Portanto, no século XVIII, no século anterior, os portugueses não tinham acesso à Feira do Cassange. E este tampão vai se manter até à viragem do século XVIII para o século XIX. O contornar por parte dos portugueses deste tampão, que é o Estado de Bengala, e a transposição do Rio Congo, só vai desaparecer na viragem do século XVIII para o século XIX. E aí, graças à diligência de um comerciante português que vem a ser Honorato da Costa, assim como dos seus pombeiros, Pedro João Batista e Anastácio Francisco, 2 escravos, um dos quais, o primeiro, Pedro João Batista, natural de Ambaca, um ambaquista. Vai ser a primeira grande travessia da África, que se deve a 2 angolanos, os pombeiros do Honorato da Costa. Mas isso ficará para o próximo episódio. Estamos juntos e não percam o próximo episódio com a travessia da África dos pombeiros do Honorato da Costa.